Mas nesse momento eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 20. Vamos ficar todos de pé? Em reverência à palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 20. Acharam? Um rapaz está conversando com Jesus. Ele é jovem, ele é mais jovem do que Jesus. Jesus tem um pouco mais de 30 anos, ele está no meio do seu ministério, aqui na terra. E esse moço, mais novo que Jesus, se aproxima. Ele quer saber o que ele deve fazer para conseguir a vida eterna. Aliás, é uma coisa que todos nós queremos. E Jesus disse o que ele precisa fazer. E olha o que ele respondeu para Jesus. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus falou para ele: você quer ir para o céu? Aliás, deixa eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Levante a mão. Né? O rapaz aqui também queria. Ele foi perguntar direto na fonte, para quem tem a resposta, para quem é o Criador, para quem veio de lá, para quem desceu do céu. Ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus fala o que ele tem que fazer. E ele responde que ele tem feito tudo isso, mas falta alguma coisa. Ele é muito religioso, esse moço. Disse-lhe o jovem, respondendo para Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta? Ele sabe que não é salvo. Ele é religioso. Ele disse que desde que era bem jovem vinha fazendo o que Jesus acabou de falar, mas está faltando alguma coisa ainda. Eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Porto Alegre, repete em seguida, vamos lá. Disse-lhe o jovem, bem alto, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Que me falta ainda? Está faltando alguma coisa para ele. Ele quer ir para o céu, mas ele sente que, apesar dele fazer tudo direitinho, falta algo. Que ele não sabe o que é, falta algo. E Jesus vai mostrar para ele o que está faltando. Quem quer saber o que falta para esse moço? Levante a mão. Às vezes falta também para a gente. Mas você crê que isso aconteceu? Que um moço chegou para Jesus e ficou perguntando: o que eu faço para conseguir a vida eterna? Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio Grande do Sul. Mas tem que ser a melhor, minha gente. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. Continua, não parem não. Levanta os teus olhos aos céus assim, como se você estivesse vendo Deus. E diga: glória ao teu nome, Senhor. De novo, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua aplaudindo e glorificando. Pai querido, os gaúchos te amam. Nós amamos o Rio Grande. O Senhor ama o Rio Grande. Mas não é só o povo daqui não, o Brasil inteiro e até fora do nosso país tem gente te glorificando. O povo te ama, Senhor. Então recebe esse louvor, recebe estes glórias, e sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo
para o qual está sendo enviada. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Essa é uma pergunta muito boa, porque todos nós queremos ir para o céu, mas o que fazer? Jesus disse assim: você conhece os mandamentos, porque na época o que vigorava eram os mandamentos. Você conhece os mandamentos. Se você quer entrar no céu, entrar na vida, respondeu Jesus, guarda os mandamentos. Aí o moço, que sentia que faltava alguma coisa, não é? Ele fala, quais? Acompanhe comigo. Ele disse, quais? Aí Jesus cita só 6 mandamentos dos 10 de Moisés. Mas na verdade o Antigo Testamento, a lei de Moisés, não são apenas 10 mandamentos. Só nos 5 primeiros livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, só ali são 613 mandamentos. É muito mandamento. O 10 é resumo. E 10 é um número que indica a totalidade. E para esse moço, Jesus não desfiou os 10 mandamentos, citou apenas alguns. Quando ele perguntou quais, Jesus citou, não matarás. Moço, nunca matei ninguém. Não cometerás adultério. Moço, nunca traí minha esposa, se ele fosse casado. Eu nunca cobicei a mulher do meu amigo, não é? Eu nunca adulterei. Então ele nunca fez esse pecado. Não dirás falso testemunho. Esse já é mais difícil, porque qualquer mentira é um falso testemunho. Mas ele não mentia, não. Ele não dava falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, Jesus cita para ele. Um bom filho, um excelente filho, um exemplo de filho. Um filho amoroso, que cuidava do pai e da mãe, honrava o pai e a mãe. Então, esse pecado ele nunca cometeu também. E o outro que Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus cita que Jesus falou também esse mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele era um moço bom. E esse moço, ele era tão apreciado, ele tinha tantas qualidades, tantas virtudes de caráter, que lá na igreja que ele congregava, ele era um dos principais obreiros. Príncipe da sinagoga, a igreja na época chamava-se sinagoga. E ele era um dos principais. Príncipe no sentido de ser um dos principais, porque ele era muito honrado. Ele era um exemplo para a sociedade e um exemplo para a igreja dele. Olha isso. Religioso, exemplo para todo mundo, mas ele confessa para Jesus que não é salvo. Você vê? Às vezes a pessoa tem uma religião, né? Só que religião não salva, a prova está aqui. Se religião salvasse, esse moço não procuraria Jesus para perguntar, o que eu faço para ir para o céu? Ele não ia entrar no debate com Jesus, ele não ia ficar perguntando, ele sabia que não era salvo. Aí o moço diz, mas Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Você vê? Religioso, exemplo de jovem, não tinha vício nenhum tipo de vício. Não era beberrão, e se existisse outros vícios na época ele também não tinha. Esse moço é um poço de virtudes, mas não é salvo. Você ser uma boa pessoa, hoje em dia está bem difícil, não é? Porque as pessoas perderam as medidas, as pessoas avançaram nos limites, a sociedade está degenerada, muita coisa errada passa por certa, mas ainda assim a pessoa pode dizer, olha, eu sou um sujeito honesto, eu sou uma pessoa honesta, eu pago todas as minhas prestações, eu pago os meus empréstimos direitinho, quando eu entro em qualquer loja para comprar, eu tenho crédito, porque quando eles pesquisam o meu nome é limpo.
Veja, ter um nome bom, um nome limpo aqui na terra é ótimo para você conseguir empréstimos ou financiamentos. Ter um nome limpo no SPC é muito bom. Isso é ótimo, o mercado adora isso daí. Mas um nome limpo no SPC não significa que o teu nome está no livro da vida. Entenda isso. O fato de eu ser honesto só deixa o meu nome limpo no SPC. A minha honestidade não põe o meu nome no livro da vida. Quem está entendendo isso? Eu posso ser um poço de honestidade e mesmo assim para o inferno. Porque o meu nome é limpo no SPC, mas o meu nome está fora do livro da vida. E todo nome que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Esse moço era muito honesto. Ele nunca matou, nunca roubou, né? Nunca furtou, nunca cometeu crime nenhum. Você não cometer crime nenhum te mantém fora da cadeia. Isso é ótimo. Você não cometer crime nenhum te mantém fora da cadeia, mas não te mantém fora do inferno. Está pegando a coisa? Eu não sou criminoso, eu não sou bandido, nunca cometi qualquer crime. Ótimo, parabéns. Continue assim. Você vai ficar fora da cadeia até o fim da sua vida. Se até o fim da sua vida você ficar assim. Mas essa pureza não te mantém fora do inferno. Essa integridade não te mantém fora do inferno. Atenção, esse moço era um exemplo para qualquer jovem e até para idosos. Ele tinha honra na sociedade e mais, ele era muito rico. Ele tinha prestígio na alta sociedade. Ele tinha prestígio em todas as camadas, entenda isso. Ele só não tinha prestígio no céu e ele sabia disso. Ele podia entrar em qualquer ambiente, mas ele sabia que não entraria no céu. Apesar de ser tão bom. A pessoa ser muito religiosa, a pessoa ser muito boa, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas não garante que você vai entrar no céu. Infelizmente é assim. Esse moço sabia muito bem que a religião dele não lhe proporcionava o que ele mais queria, porque ele tinha tudo na vida, ele só não tinha a certeza da salvação. Daí a sua pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus citou só 6 mandamentos. Mas quando ele fala, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, podia bem ser verdade, Jesus não contestou. Mas Jesus, ao ouvir o jovem perguntar, o que me falta ainda? Jesus disse, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. O que é, Jesus? Jesus diz para aquele moço que era muito rico. Acompanhe comigo. Estou no versículo 21 agora. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Nesse versículo aqui, nessa ordem que Jesus deu, na verdade, Jesus está citando os 2 principais mandamentos da palavra de Deus e que resumem toda a lei e os profetas. Se você quer um resumo da Bíblia, se você quer um resumo da Bíblia inteira, é só você aprender esses 2 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento e o mais importante. E o segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus disse,
Isto é a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento está resumido nesses dois principais mandamentos, porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou ser uma pessoa temente, eu vou andar direito, eu vou ser honesto, eu vou ser bom pagador, eu não vou mentir, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou cometer crime nenhum, eu não vou ficar aprontando por aí, porque eu amo a Deus, eu tenho temor de Deus. Esse mandamento engloba todas as coisas. Para mim, a conduta pessoal diante de Deus que vê tudo. E amar o próximo como a mim mesmo significa que eu vou fazer por esta pessoa tudo o que eu gostaria que fizessem por mim. Então, é só coisa boa que eu vou fazer por esta pessoa, porque eu não desejo mal para mim. Quem é que deseja mal para si mesmo? Né? Ame ao teu próximo como a si mesmo. Você só quer coisa boa para você. Então, esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo, significa que eu só vou querer coisa boa para a pessoa que está perto de mim, seja quem for. Então, quando Jesus disse, você pega e vende tudo que tem e dá para os pobres, é amor ao próximo. E depois vem e segue-me, é amor a Deus. Sobre todas as coisas. Foi isso que Jesus falou. Porque o moço estava se vangloriando, eu faço tudo e não sou salvo. Não me sinto salvo. E Jesus então mostra o que faltava para ele e qual foi a reação do moço. Jesus não queria o dinheiro dele, não. Jesus não queria que ele ficasse pobre, pelo contrário, Jesus está propondo ele se tornar mais rico do que ele já é. Jesus não quer o dinheiro dele. Jesus quer que ele seja mais rico do que ele já é. E terás um tesouro no céu, ó. Porque tesouro aqui nesta terra, a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas lá no céu, não. O tesouro está guardado para a eternidade. É para sempre. Tesouro aqui na terra só dura para esta vida enquanto a pessoa viver. Quanta gente rica e famosa que você já ouviu falar aí na TV, no rádio, no meio artístico, no meio esportivo, e pessoas que morreram, e tudo ficou aí, não é? Porque o tesouro aqui na terra só serve para essa terra, minha gente. O que Jesus está propondo para ele é um tesouro que não se gasta, um tesouro que ninguém rouba, um tesouro que não sofre inflação, um tesouro que continua sendo seu, porque Jesus disse, e terás um tesouro no céu. Você possuir de verdade uma coisa para sempre. O que Jesus está propondo é ele ser mais rico como jamais ele pensou, esse moço jamais imaginou. Ele não entendeu. Porque as pessoas não entendem isso, as pessoas só se preocupam com esta vida aqui na terra. Pode reparar, de modo geral, eu louvo a Deus pela tua vida que você veio aqui hoje, mas eu penso que muitas e muitas pessoas estão dando mais valor às coisas desta vida do que à vida futura. E Jesus está falando aqui de vida eterna. O moço queria saber, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Jesus está falando de vida eterna, está falando com você de vida eterna, entende isso? Aí continuando, diz a palavra, no versículo 22, que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O moço era culto, estudado, inteligente, cheio de prestígio. Jesus propôs para ele, me siga, você vai ficar comigo agora então. Você vai andar comigo por onde eu for. O que Jesus está propondo para ele é esse moço se tornar um discípulo de Jesus. Olha que privilégio. Ele podia ter sido um discípulo mais importante do que o Pedro. Mais importante do que o João, do que o Tiago, do que o Tadeu. Ele podia ter sido um discípulo extraordinário, porque ele tinha cultura, conhecimento, estudos. Já pensou, andando com Jesus então, aprendendo com o Senhor, como ele iria crescer? A oportunidade era extraordinária. Para seguir Jesus, você tem que deixar tuas tralhas mesmo. Para seguir Jesus, você tem que abraçar Jesus, 100% Jesus, nada mais pode te prender. Jesus queria ele livre, para pousar em qualquer lugar, seja na casa de alguém, ou no meio do jardim, do Getsemane,
Mas Jesus queria aquele moço livre para andar com ele por onde Jesus fosse. E o moço não quis, retirou-se triste, porque ele ficou pensando: eu vou deixar os bens que eu tenho, a casa que eu tenho, o gado que eu tenho, o ouro que eu tenho, a prata que eu tenho, eu vou dar para os pobres, eu vou me desfazer de tudo. O que Jesus está querendo que eu faça é um absurdo, isso não tem cabimento. Ele retirou-se triste. Ele se retirou, não foi Jesus que o retirou, Jesus o convidou. O Evangelho de Marcos, quando conta essa mesma passagem, diz que Jesus o amou quando disse isso. O amou. Era por amor que Jesus estava falando isso, oferecendo uma grande oportunidade para aquele moço. Mas ele não quis, ele retirou-se triste, porque ficou pensando nas coisas deste mundo. Agora, veja só, isso aconteceu por volta do ano 30 da era cristã. Não é? Há mais de 20 séculos atrás. Isso aconteceu lá atrás. Lá atrás. Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã. 40 anos depois de Jesus ter conversado com esse moço, ele vai perder tudo. Jesus profetizou, porque Jerusalém o recusava também. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A nação foi desfeita, Jerusalém foi destruída. Tudo de riqueza que esse moço achou que era tão importante, os romanos levaram, saquearam. Ele ficou pobre, minha gente. Ele perdeu tudo. Agora pensa bem, 40 anos depois ele perde tudo. Ele não quis abrir mão de tudo para seguir Jesus. Quem veio e tomou tudo? O inimigo. O mundo. As trevas. Tomaram tudo que ele tinha. Ele ficou pobre. E o que é pior, sem Jesus. O mais miserável, porque a oportunidade dele estava aqui. E ele não aproveitou. E ele não quis. Retirou-se triste. Vamos continuar mais um pouco no tempo, vamos olhar para trás. Quantos anos você acha que esse jovem viveu? Nessa época ele era garotão, bonitão, novinho, um pouco mais novo que Jesus. Mas vamos lá, quanto tempo ainda você acha que ele viveu nesse mundo? Mais 50 anos? Mais 60 anos? Mais 70 anos? Ele pode ter vivido 1000 anos, mas ele morreu um dia. Você entende isso que eu estou falando? Por mais vida longa que ele tenha tido, naquela época, um dia ele morreu. Ele morreu, esse moço hoje é um monte de ossos em algum cemitério ou no pó da terra. Mas e a alma dele? Esse é o problema. A alma dele não morreu, minha gente. A alma dele não morreu. E onde está a alma desse moço? Onde está a alma desse moço? Essa é a grande pergunta que você precisa trazer para o seu caso. Hoje eu estou bem, estou forte, estou jovem, estou vivo, estou caminhando na terra. Mas olha, se Jesus não voltar logo, daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Você tem que pensar nisso. Se Jesus não voltar logo, e eu acho que ele vai voltar, e eu estou esperando mesmo que ele volte, a minha alma suspira, eu não vejo a hora de Jesus voltar para regenerar tudo. Mas se Jesus demorar mais 100 anos, eu e você não estaremos mais nesse planeta. E a nossa alma? E a nossa alma, onde estará daqui a 100 anos? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, porque diz respeito a cada um de nós. E esse é um problema só seu. A questão da minha alma é um problema só meu. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna. E eu tenho que conquistar essa vida eterna e conservá-la comigo, aconteça o que acontecer. Chegou a hora de você tomar a sua decisão. Vamos ficar todos de pé.
Estou falando com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Isso é com você também, é com a sua alma. Você pode viver mais 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas um dia o teu corpo vai morrer, porém a tua alma não morrerá. E aí? Para onde que vai a tua alma? É com isso que nós temos de nos preocupar, porque é o que realmente importa nesta vida. Minha gente, damos valor à casa, ao terreno, à propriedade, ao carro do ano, ao nosso trabalho, nossa carreira, nosso salário, nossas conquistas. Estamos nesta vida correndo para baixo e para cima, só pensando nisso. E a nossa alma enfraquecida, doente, anêmica, fraca dentro de nós, sabendo que quando tudo isso acabar e o corpo acabar, ela vai continuar. Essa é a preocupação da tua alma. Por que esse moço sabia que faltava alguma coisa? Ele era religioso, ele era bom, ele era um exemplo para a sociedade, ele era bem sucedido, ele tinha prestígio, ele guardava os mandamentos, mas o que aquele moço sentia que faltava? Ele não sabia explicar o que é que faltava, mas era a alma dele dentro, a alma dele suplicando pelo principal. E a alma dele ficou toda feliz quando um moço se apresentou diante de Jesus e se ajoelhou diante dele. Está escrito que aquele moço se prostrou diante de Jesus. A alma ficou toda feliz, finalmente. Mas a alma depois fica abalada quando vê o moço se retirando triste. A alma teve que ir junto, porque a alma está dentro do seu corpo. É você que conduz a tua alma. É você que vai dizer qual é o destino da tua alma. Sem Jesus não vai ter vida eterna. Sem Jesus não vai ter vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Jamais esse moço poderia ter se retirado da presença de Jesus, porque a vida eterna está em Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus, receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e andar com Jesus. Andar com Jesus o tempo todo, Jesus dia e noite. E Jesus vai andar com você. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Isso é muito bom. Se você vier para Jesus, e se você falar: eu quero ficar com o Senhor, eu nunca mais quero me retirar da tua presença, Jesus jamais vai retirar você da presença dele. Olhem todos para mim, ouvindo essa palavra. Quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão o mais alto que você puder. Quem quer? Olha quantos gaúchos! Oh, que pescaria boa no Rio Grande do Sul! Você que ergueu a sua mão, vem aqui para frente, por favor, vem para cá. O moço chegou na presença de Jesus e ajoelhou-se diante dele. Ele fez tudo certinho. Ele só não permaneceu na presença de Jesus. Vem para cá, vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais. Sabe o que eu vi nessa pandemia? Eu vi isso no Brasil inteiro. Eu vi isso nas nossas igrejas também e nas igrejas dos meus colegas. Eu vi isso em toda parte. As pessoas se afastaram. As pessoas esfriaram na fé. Muita gente se retirou da presença do Senhor. Não está indo mais para a igreja, não toma mais santa ceia, não congrega mais. De vez em quando vai em uma, de vez em quando vai em outra, mas não congrega mais, não faz mais parte do corpo.
Muita gente se afastou, muita gente desanimou, justamente no meio do sinal, de um dos sinais que mais abalaram o mundo nos últimos tempos, anunciando a volta de Jesus. E os sinais continuam aí, pipocando em toda parte: terremotos, maremotos, mudança climática, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. O que mais se fala no mundo hoje é sobre a fome. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas e, no entanto, tem brasileiros que não têm o que comer, e não são poucos não, são milhões. E você vê que os sinais da violência, a iniquidade se multiplicando, o errado passando por certo, e até com autorização das Supremas Cortes do mundo. As nações como a Inglaterra dizendo que a Bíblia não é mais apropriada para o dia de hoje. As pessoas querendo reescrever a Bíblia porque não concordam mais com ela. A iniquidade se multiplicando. Os sinais estão tudo aí, minha gente. A pessoa vai se afastar justamente no momento em que todos os sinais estão apontando para a mesma direção. Jesus disse: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Justo agora você vai esfriar? Justo agora você vai se afastar, não quer mais congregar? Há quanto tempo não toma uma santa ceia? Eu estou falando com pessoas que estão assim, fracas na fé. Estou falando com pessoas, não apenas as que se afastaram, mas estou falando com pessoas que estão fracas na fé. Você precisa voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor. Olha para mim, eu sou um homem apaixonado por Jesus. Eu vivo a alegria do primeiro amor. Nada me derruba, nada me desanima, nada me entristece. Eu vivo a paixão desse amor. Eu quero propor isso para você. Você que está fraco, fraca, abatido, abatida na fé, eu quero orar por você, para que volte aquela alegria do primeiro amor, a satisfação de estar na casa do Senhor. Pastor João Ribe, é comigo. Então vem aqui na frente que eu vou orar por você também. Vem para cá, vem. Vamos renovar essa alegria, vamos renovar essa fé, vamos renovar esse amor. Isso, vamos aplaudir mais. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou no youtube.com/joanribe, tem muita mensagem lá, talvez você esteja no YouTube. Eu quero falar com cada pessoa que está à distância ouvindo esta palavra. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Eu quero. Então faz assim, você consegue se ajoelhar ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador? Então faça isso, onde você estiver. João Ribeiro, eu estou dirigindo, eu estou num ônibus, eu estou num trem, eu estou numa condução, numa lotação, eu não posso me ajoelhar, estou ouvindo aqui no radinho do celular. Então faz o seguinte, não precisa se ajoelhar mesmo, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar. E você que veio para frente, que alegria. Eu vou chegar lá na glória, na nuvem, naquele dia, e eu vou te procurar. Se você não estiver na nuvem, eu vou chorar. Fala, poxa, a pessoa estava lá, ela estava lá, está parecendo aquele moço que se retirou triste, ela desviou depois. Puxa vida, viu? Eu quero te encontrar na nuvem, quero comemorar com você, quero te abraçar lá na glória. Você sabe, quantos anos o senhor tem? E dia 22 de junho ele vai fazer 81 anos. Eu sou um pouco mais novo que o senhor, mas quando a gente chegar lá em cima, não vai ser esse corpo não, viu? Viu? O senhor tem quantos anos? O senhor? Quantos anos o senhor tem? 81 também. Quando chegar lá na nuvem, não vai ser mais esse corpo aí não. Viu? Nosso corpo restaurado. Nosso corpo perfeito. Vai ser maravilhoso. Então,
Vai ser glorioso, amém? Vale a pena ficar firme com Jesus, não se afastar não se desviar, sabe? Não permitir que as coisas que acontecem nessa vida, nessa caminhada, tirem você da presença de Deus. Seja o que for, você tem que dizer isso para Deus, seja o que for, nada vai me tirar da tua presença, amém? Vamos nos ajoelhar agora? Se ajoelhe comigo. A igreja continua de pé. Estenda a mão assim na direção das pessoas que vieram para frente. Escolhe alguém para você orar e interceder. Estende a mão. Você que está de joelhos aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, e você que está de joelhos à distância, ou recebendo Jesus, ou voltando para Jesus à distância, onde você estiver com a mão sobre o teu peito, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e agora eu sei o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna, e eu já agora tomo posse da vida eterna. Nunca mais morrerei, porque eu passei da morte para a vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.